Apresente as suas evidências. Foi aqui, neste plano, que eu descobri traços de uma criatura símia muito antiga. Que eu descobri ferramentas cortantes e flechas de quartzo e ossos fossilizados de gorilas carnívoros. Mas estes artefatos que estão aqui foram achados neste plano e remontam a séculos. Este é o paradoxo. Sendo uma cultura mais antiga, é mais avançada. Contextos Podcast, um oferecimento Contextos Arqueologia. Olá pessoas, depois de um tempinho afastado com esse programa, a gente volta para mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema bem intimista, um tema que é bem importante também de ser dito e ser debatido, que é a vida, arqueologia e trabalho. Então, daqui a pouco a gente inicia o nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu acho importante falar que a ideia desse podcast surgiu depois que eu escutei o episódio de um podcast que se chama Rebobinando, a conversa que nunca tive sobre trabalho. E escutando esse podcast, eu comecei a fazer algumas associações sobre os caminhos que eu tomei na minha vida e que me levaram, a hoje estar aqui falando com vocês sobre arqueologia e entender um pouco o que isso significa para mim e o que pode significar para vocês também, caso vocês estejam seguindo esse caminho ou que queiram seguir esse caminho do universo profissional da arqueologia, que envolve não só estar desenvolvendo projetos de arqueologia por aí, para fins profissionais, atuando com licenciamento ambiental, o que seja, mas também dentro desse universo acadêmico, das ciências humanas, que tem uma série de questões que devem ser conversadas. Então, seguindo o que a gente sempre se propôs com esse programa, a ideia é a gente conversar, bater esse papo, trocar essa ideia, e agora cabe lembrar que vocês podem participar desse programa também. Então, antes de começar o nosso podcast, eu queria deixar 3 avisos. O primeiro é esse. Hoje esse programa pode ser interativo. De que maneira? Vocês acessando a nossa página na anchor.fm, que o endereço está aqui abaixo na descrição do podcast ou na descrição do vídeo do podcast no YouTube, como também através das nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Lá na página da Anchor tem um botãozinho que se chama Message, que você pode gravar uma mensagem para o nosso podcast. Então, se você quiser participar e conversar com a gente, ou sobre o episódio, ou sobre qualquer coisa, ou outros episódios que já foram ao ar desse programa, ou de outros programas do nosso selo de podcasts, é só mandar. Só não esqueçam de informar o nome de vocês, idade e estado, só para ter uma noção de quem é o público, que está interagindo com a gente. Então fica aí o convite para vocês, venham participar do nosso podcast, mandando uma mensagem que a gente vai colocar aqui. O segundo aviso, que também é importante, é que muito em breve vai sair um novo episódio do Arqueologia no Ar. Na verdade, eu tô no meio da edição dele, só que a gente tem 1h30 de material bruto para decupar, então demora um pouquinho mais para poder fazer todos os cortes e deixar dentro do tamanho que é o tamanho ideal para esse programa. Então tenham calma que daqui a pouco esse programa vai estar saindo. E o terceiro aviso, também extremamente importante, é que a gente vai seguir com a série dos primeiros passos para a arqueologia no licenciamento ambiental aqui desse programa, o Contextos Podcast. O episódio 2 a gente falou sobre os primeiros passos, agora a gente precisa continuar. Infelizmente, eu acabei tendo que dar um hiato nesse programa para poder conseguir soltar os outros formatos. Então não se preocupem que muito em breve a gente continua trazendo algumas dicas de como fazer, quais caminhos percorrer, e quais passos devem ser dados para a gente poder seguir com um projeto de arqueologia dentro do campo do licenciamento ambiental. Mas eu achei que era interessante a gente fazer uma pausa nesses podcasts para poder bater esse papo e conversar sobre arqueologia de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, introspectiva, talvez, reflexiva. Enfim, a gente vai bater esse papo. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Agora, admitamos que muitos desses objetos, apesar de não identificáveis, foram obviamente fabricados por seres que conheciam metalurgia. E sem dúvida que o fato de muitas dessas ferramentas serem desconhecidas para nós sugere uma cultura a qual, de certa forma, é igual à nossa. Algumas dessas evidências são incontestáveis. Não fale comigo nos absolutos. A evidência é contestável.
Nos últimos tempos, eu venho tendo uma grande carga de trabalho, fazendo bastante coisa, não só aqui na Contextos, mas enfim, também paralelamente. Em relação a Contextos, uma das coisas que hoje em dia vem tomando bastante tempo, fora os projetos de arqueologia que a gente já desenvolve constantemente, é a produção de produtos e conteúdos como esse. Os podcasts, eles vêm dando bastante trabalho nos últimos meses, o que gerou também uma carga de estresse, mas não tão estressante como outros momentos que eu já tive na arqueologia. Por isso que quando eu escutei o podcast do Rebobinando, me despertou essa vontade de bater um papo com vocês e falar um pouco sobre esse universo e principalmente sobre a minha experiência pessoal. Eu acho que na vida de todo mundo a gente acaba tendo muitos acertos, muitos pontos interessantes, felizes, mas também a gente acaba tendo algumas dificuldades e criando alguns traumas e algumas feridas. E comigo não foi tão diferente assim. Dentro desse universo acadêmico e profissional, dentro dessa minha jornada, eu tive momentos onde eu tive que repensar se era realmente isso que eu queria fazer e se era isso que estava me trazendo felicidade. Porque eu acho que muita gente, quando entra na arqueologia, no primeiro momento entra tendo uma imagem pré-definida do que é arqueologia. Aos poucos a gente vai desconstruindo isso dentro do nosso processo de formação, de profissionalização, entendendo que é uma ciência, ao mesmo tempo também é uma atividade profissional. Como qualquer profissão, qualquer trabalho, você tem momentos que não são tão prazerosos assim. No entanto, ainda assim, a arqueologia, ela para mim tem um significado bem maior do que ser apenas uma carreira. A arqueologia, não só para mim, mas acredito que para muita gente, é também uma paixão, né? E quando eu entrei na arqueologia, eu não tinha ainda essa relação tão profunda de entendimento do que era arqueologia e o que isso significaria para mim ao longo dos anos. Quanto mais eu fui adentrando esse universo, mais eu fui gostando e me apaixonando. Só que no final das contas a gente precisa ganhar dinheiro, né? A gente vive num mundo capitalista e tem que pagar as nossas contas. E a arqueologia, nesse sentido, acaba se tornando um trabalho, uma forma de eu conseguir vender a minha mão de obra, vender as minhas horas disponíveis para conseguir trocar isso por comodidades, por comida, por mais trabalho, enfim. É isso, né? A gente acaba investindo o nosso tempo e vendendo o nosso tempo. Só que chega momentos onde você começa a parar e refletir. Será que isso me faz feliz? Eu gosto do que eu faço? Ou eu só estou acomodado no que eu faço? Em alguns momentos, principalmente esses momentos que acabam sendo mais traumáticos, ou por questões externas a gente, ou até por questões internas também, da gente parar e refletir, isso não tá me fazendo bem, isso não tá me fazendo legal, a gente começa a se questionar, realmente é isso que eu quero continuar seguindo nos próximos anos? E em alguns momentos eu me deparei com essa pergunta, mas eu acho que essa é uma pergunta universal, né? Independente de qual área você esteja, em algum momento você vai parar e refletir. Eu acho que grande parte de tudo isso é reflexo do nosso próprio processo de formação. Então, a gente cresce tendo no nosso ensino uma noção de que a gente precisa entrar numa faculdade, cursá-la e quando a gente vai sair empregado e trabalhar naquilo a vida toda. Mas na verdade, a gente sabe que as coisas não são assim, né? A gente ingressa em uma faculdade, às vezes a gente se identifica com aquela área, às vezes não. Às vezes a gente nem precisa fazer um curso superior para fazer aquilo que a gente quer, para fazer aquilo que pode nos fazer feliz. Há pouco tempo atrás eu fiz 31 anos de idade. Também há poucos meses atrás eu defendi o meu doutorado na área de arqueologia, com um projeto bem legal, que foi o projeto, enfim, que também, apesar de ser uma experiência fantástica e transformadora para minha carreira também, ela teve no seu processo alguns momentos que me fizeram repensar se realmente é aquilo que eu queria fazer, alguns momentos mega estressantes, e eu acho que isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem esse momento de querer dar uma pisada no freio, jogar tudo pro ar e falar, eu não quero mais isso. Em contrapartida, a gente fica com aquela sensação de que eu preciso seguir, eu preciso alcançar esse sucesso na minha carreira, esse sucesso profissional, eu preciso atingir a felicidade, o êxtase, mas a gente sabe que a definição de sucesso ou felicidade é muito relativo para cada pessoa.
Então a gente tem que ter a consciência do que é sucesso para mim, não é sucesso para você, o que é felicidade para você pode não ser felicidade para mim. Tudo isso me fez pensar, né? Esses acontecimentos, algumas pessoas diriam que essa é a crise dos 30. Acho que não, acho que não existe esse negócio de crise dos 30, crise da meia-idade. Eu acho que é uma convergência de fatores que nos levam em algum momento da vida, ou em alguns momentos na vida, a gente parar para poder fazer essa retrospectiva e entender o que já se passou até então para conseguir pensar no rumo a seguir nos próximos anos. Já tem pessoas que passam a vida toda sem passar por esses momentos de reflexão, só vivem. Por isso que é uma coisa extremamente relativa. Então, como é que eu vou atingir essa felicidade? Quais os caminhos para fazer isso? Quais os caminhos do sucesso? Eu acho que essa é uma resposta que eu não tenho para dar e eu acho que pouca gente vai ter como dar isso exatamente para você. Até porque, como eu falei, vai depender do que você enxerga como sucesso ou felicidade. Então, por isso que eu não sou muito fã dessa cultura que hoje é cada vez mais popular de coach, né? Então, eu acho que não necessariamente existe uma regra e as coisas vão acontecer, até porque a nossa sociedade ela é repleta de dificuldades, diferenças e o caminho não é igual para todo mundo. Muita gente está participando dessa corrida com as pernas e mãos amarradas, enquanto os outros já estão antecipados lá na frente com tênis da Nike, para fazer uma analogia. Então eu acho que é aquilo, a corrida é desigual, né, para todo mundo. Tudo vai depender de fatores e questões individuais, contextuais, que dependem só de você e da sua realidade. Então, nesses últimos tempos e nessa pandemia, com essa correria, esse aumento do trabalho e a gente correndo para fazer coisas e fazendo outras e convergindo com esse momento onde eu consegui defender o meu doutorado e atingir o que seria considerado um sucesso profissional, um sucesso acadêmico, né? Todo mundo que está dentro de uma universidade, ou grande maioria que segue uma carreira acadêmica, científica, o grande ponto é você fazer um doutorado. Só que quando a gente chega lá e atinge isso, existem outras metas que são colocadas. Pô, agora eu tenho que fazer o pós-doutorado, né? Não, mas eu não posso parar por aí, eu tenho que me tornar professor universitário. Não, mas aí eu tenho que me tornar livre docente e por aí vai. Então sempre a gente vai estar enxergando, ou melhor, a gente sempre vai ter a necessidade de colocar um objetivo ainda a ser alcançado. Por isso que é importante, em alguns momentos, principalmente quando a gente toma decisões, enxergar um pouco sobre o que é isso. Eu acho que isso me faz refletir muito, porque aquilo, eu tenho colegas, arqueólogas, arqueólogos ou colegas de outras áreas que se sentem muito felizes fazendo o que fazem, sem precisar de um mestrado, sem precisar de um doutorado, sem precisar estar no licenciamento ambiental, ou sem precisar estar na academia, estar lecionando, enfim, é isso, né? Muito relativo o que é bom para um, o que é ruim para o outro. Eu acho que é isso. Cada um vai ter a sua forma de ver o mundo e de assimilá-lo também, né? No entanto, eu acho que tem coisas que são comuns a todas as pessoas que estão seguindo, por exemplo, um universo acadêmico profissional, que são as feridas que acabam sendo abertas nesse processo, né? Muitas delas ocasionadas por uma toxicidade do mundo acadêmico, do mundo corporativo, do mundo profissional, o que seja. Toda trajetória é cheia de traumas. Isso, acredito que até aquela pessoa que vai falar, não, minha vida sempre foi tranquila, nunca tive problema, tá escondendo ou não tá enxergando um trauma que tá ali no seu subconsciente. Eu acho que todo mundo tem esses momentos que você quer desistir, que você fala, já deu, já chega, não quero mais seguir com isso, vou fazer outra coisa. E eu tive esses traumas. Um deles mesmo foi um trauma bem grande, assim, de ser acusado de um monte de coisas que realmente eu não fiz, e pelo contrário, eu tava tentando fazer justamente o oposto, ajudar ou produzir um conteúdo inédito com qualidade. A gente tem que entender que sempre vai ter gente jogando contra você. Não tem pra onde ir. Sempre vai ter gente jogando contra. E aí o ponto é, eu assimilo toda essa carga negativa que só vai me frustrar mais ainda, querer desistir, ou eu ignoro e finjo que não estou assimilando. Até que ponto eu não tô fingindo que estou ignorando, mas ao mesmo tempo estou guardando isso. Tem um momento pra todo mundo que isso vai explodir. Tudo isso que está sendo guardado aos poucos no decorrer dos anos
em algum momento vai ter um gatilho, né? Essa palavra que ficou famosa nos últimos anos, né? Vai ter um momento que vai ter esse gatilho e que tudo isso que está sendo acumulado vai ser despertado, e geralmente quando é despertado é de forma extremamente negativa. Então é importante a gente ter a noção de que isso é uma coisa inerente ao que você está fazendo, ao mundo que você está inserido. Eu acho que isso tem muito do reflexo humano, né, na nossa sociedade, e acredito que os colegas da psicologia, da psicanálise possam falar um pouco melhor sobre isso, né, sobre como isso funciona na psique de cada um. Mas eu acho que em grande parte tudo isso acaba também sendo reflexo de uma exaustão mental, né? E aí a gente tem essa exaustão mental que é fruto desse mundo contemporâneo, capitalista, onde a gente tem que correr para trabalhar, juntar capital, ou tá na rede social demonstrando que a gente tem, que a gente faz, que a gente é, e não necessariamente isso é importante, mas tudo isso acaba gerando um êxtase momentâneo, né? E que acredito que as redes sociais, principalmente a internet, ela acabou se tornando um palco disso, né? Da gente querer o tempo todo alcançar esse êxtase momentâneo, onde a gente precisa ganhar os likes, a gente precisa que as pessoas saibam que a gente está feliz, mesmo que na verdade a gente só esteja fingindo, porque a internet geralmente 90% das pessoas o que estão fazendo, principalmente em redes sociais como Instagram, né, é pura falsidade, é uma coisa produzida para aquela rede, né? Então, provavelmente vocês seguem personalidades, blogueiras, blogueiros, o que seja, e você fala, rapaz, eu queria ter a vida dessa pessoa, olha onde ela tá, o que ela tá fazendo, e não necessariamente isso significa que aquela pessoa está feliz ou que ela atingiu um sucesso, né? Mas também ela tá trabalhando ali, né? Ela tá vendendo a imagem acaba se tornando um trabalho para aquela pessoa. E eu acho que o efeito colateral de tudo isso, tanto do estresse como essa necessidade da gente ter esse êxtase momentâneo, e eu passei por isso assim nos últimos 2 anos, principalmente após 2017, quando eu tive esse momento de uma pesquisa mega intensa, mega estressante, que é aquele processo de autossabotamento, né? Onde a gente tá tão cansado, onde a gente tá tão exausto, que a gente acaba não tendo energia para fazer nada. Basicamente, a gente só tem que fazer o que é obrigado para conseguir realmente pagar as contas, então a gente tem que trabalhar, mas tudo que seja extra, a gente não quer saber, a gente só quer descansar, deixar a mente parada um pouquinho. E eu passei um pouco por isso, e agora com o final do doutorado, meio que eu acabei retornando com entusiasmo de querer estudar, de querer produzir, de buscar coisas novas. Deu para recuperar. E eu acho que o podcast também ajudou bastante nesse sentido, né? De eu poder ter um novo meio, de me comunicar sem tanto essa pressão, quantas pessoas vão escutar, quantas pessoas vão chegar nesse podcast, vão me escutar. Acredito que o fato de estar lidando com a mídia que não é popular, já meio que tira um pouco dessa responsabilidade dos números, né? Eu preciso atingir o máximo de pessoas. Não, quem quiser vai chegar e vai escutar, e a gente troca essa ideia se puder. Então eu acho que isso vem me ajudando também aos poucos em pensar que a gente pode ter esse engajamento de volta, né? De querer fazer as coisas, querer buscar transformar o nosso mundo. Pra quem não sabe, desde a adolescência eu consumo muito dessa cultura underground, do punk rock, do hardcore, e isso me ajudou muito a ter esse ânimo e esse entusiasmo de querer transformar o mundo, de criticar, de pensar que a gente pode transformar através da nossa voz e tal. E na arqueologia, por ser uma ciência humana, social, eu vi que eu poderia fazer isso também, e aos poucos ir transformando. Esse lance do patrimônio e o patrimônio cultural subaquático, que é a minha área, que é um patrimônio que exige ainda hoje você panfletar, né, levantar bandeira pela sua preservação, me deu esse ânimo, e eu acho que encaixou como uma luva dentro do que eu gosto, do que eu faço. Só que em compensação, essa vontade, esse engajamento todo que a gente acaba querendo almejar fazer, leva a gente a se expor. E quanto mais a gente se expõe, mais a gente fica sujeito a pedradas, né? Não só críticas, mas aquela velha inveja. Por mais que você faça a coisa mais perfeita do mundo, vai querer apontar um erro pra você se sentir inferiorizado, triste, o que seja. É isso. O mundo é dessa forma, o mundo é machista, o mundo é racista, o mundo é podre. A estrutura é podre. E em todos os meios pelo qual a gente circula, a gente vai
vai ver essas toxicidades, essas feridas, e o nosso papel, quando começa a enxergar isso, entender a estrutura, é a gente buscar mudar quem nós somos, corrigir essas falhas, né? Então acredito que em todo momento, todo mundo está em desconstrução o tempo todo, né? De alguma maneira. E é isso que eu venho tentando fazer desde a minha adolescência, quando eu comecei a ter contato com essa cultura underground e tal, e pensar o diferente, e pensar que a gente pode mudar quem a gente é, a gente pode quebrar os nossos preconceitos pessoais, né? E na arqueologia eu também vi isso acontecer, por a gente estar dentro dessas ciências humanas, mas voltando a esse lance do ânimo, eu acho que esse ânimo que surgiu agora nesses últimos meses, com o final do doutorado, que foi uma experiência um pouco traumática nesse sentido, de ser desgastante, não traumática por, foi difícil demais, não, foi desgastante demais. A pesquisa, por mais que tenha sido uma pesquisa que eu tenho orgulho de ter desenvolvido, foi muito cansativa. Só que agora a gente se livra de um peso muito grande que estava sobre os nossos ombros, de atingir prazos, atingir metas, né? E aí a gente vai encontrando novos caminhos para seguir. E é isso que eu tô buscando fazer também, né? Agora eu tô tentando seguir um caminho que eu tive que postergar há algum tempo por conta dessa necessidade de terminar o doutorado, que é buscar minha formação com linguagem audiovisual, com cinema, que é algo que eu também gosto bastante. E agora nos últimos tempos eu venho me dedicando a isso. Comecei agora há pouquíssimo tempo, oficialmente, né, formalmente, a fazer uma formação e pretendo continuar estudando, mas eu acho que uma coisa assim que eu aprendi até dentro da minha própria casa, né, que foi uma coisa que foi estimulada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, sempre há tempo pra gente querer estudar, né? E eu acho que por mais que eu tenha, sei lá, 70, 80 anos, se eu tiver saúde e alguma condição, eu acredito que eu vou continuar querendo estudar, aprender algo novo, fazer. Realmente eu tenho esse interesse. Tanto que sempre eu vou buscando fazer uma coisa nova e o podcast acabou sendo essa novidade também de explorar um novo universo, aprender novas coisas, aprender novas formas de comunicação e de interação com você que pode estar escutando isso nesse exato momento. Mas enfim, o que eu queria era bater esse papo, fazer esse misto de troca de ideia, desabafo, pra gente pensar que a gente pode, aos poucos, estar abolindo da nossa vida esses conceitos, né, que são construídos ao longo da nossa trajetória e procurar nossa própria autossatisfação, né? Na quarentena eu vi muito isso, né, das fórmulas de sucesso. A gente tá bombardeado o tempo todo de propagandas. Você precisa fazer isso, você vai enriquecer, você vai ter uma fórmula de conquistar os seus sonhos. Então uma coisa que eu venho tentando buscar agora é tentar justamente pensar o que é que me faz feliz, e acredito que aquilo menos é mais, né? Então eu não preciso estar cheio da grana, eu não preciso estar com a conta cheia, eu não preciso ter todos os projetos do mundo, eu não preciso ser o melhor pesquisador do mundo dentro da minha área, eu não preciso ser um cara reconhecido pelos meus pares. Não, eu acho que se eu tô feliz com o que eu tô fazendo, já tá valendo de bom tamanho. Eu não preciso de mais essa cobrança sobre mim, porque eu acho que a gente tá o tempo todo sendo cobrado pela sociedade, por quem seja, independente da função, a gente vai ter sempre alguém cobrando alguma coisa de você. Então a gente não precisa ainda ter a gente se cobrando. Então acho que chega esse momento que a gente precisa dar uma pisada nesse freio, e talvez essa seja a crise dos 30 pra mim, quem sabe. Se for, é uma boa crise, né? Porque me faz refletir e pensar que nos próximos anos eu posso me sentir satisfeito com os caminhos que eu tô buscando trilhar. E pra fechar, eu acho que é isso, né? Eu tô fugindo dessa cultura de coaching, eu tô fugindo dessa propaganda de felicidade, e recomendo que você faça o mesmo. E se você gosta da arqueologia porque você acha a arqueologia legal, porque você viu Indiana Jones, porque você gosta da Lara Croft, massa, vá fazer arqueologia. Aos poucos você vai ver que não é nada disso. Você pode se frustrar e falar, pô, não era isso que eu queria. Mas ali você pode encontrar uma outra coisa que você vai acabar gostando, e aí você pode continuar seguindo na área, ou não. Ou você pode ver realmente, eu não gosto da arqueologia, vou por outro caminho. Conheço vários colegas que chegaram a terminar a graduação em arqueologia, atuar profissionalmente, e hoje estão buscando a formação em outra área, seguindo outras áreas. Da mesma forma que eu vi gente que entrou nos primeiros semestres e já viu que não era aquilo que queria e saiu e foi para uma outra área e se encontrou lá. Enfim, eu acho que a ideia desse bate-papo foi esse, né? Falar que tudo isso é muito relativo e gera a necessidade de um próprio processo reflexivo. Para algumas pessoas, para você chegar a esse processo, você precisa de ajuda. Muita gente recomenda terapia para isso, né? Mas muita gente consegue alcançar isso também
também parando e enxergando o trajeto que já foi percorrido e vendo, será que é por aqui mesmo que eu devo continuar seguindo? Continue cavando, Cornelius. Você achará evidências do dono desta casa. Um macaco. É isso. Então, a gente termina aqui o nosso podcast com esse clima mais intimista. E só lembrando que você pode participar também aqui do Contextos Podcast. Deixe sua mensagem, o que você enxerga como felicidade, o que você enxerga como sucesso. Manda aqui pra gente. Só lembrando, o link vai estar na descrição. É só vocês acessarem a nossa página na anchor.fm que vocês vão conseguir mandar uma mensagem gravada pra mim, que vocês podem mandar pelo seu celular. Então só não esqueçam de mandar o nome de vocês, idade e da onde vocês estão falando, que eu acho que é importante a gente ter esse dimensionamento do nosso público. É isso, gente. Até mais e até o nosso próximo podcast. Contextos Arqueologia. Podcasts.